Bom dia, oitavo ano. Tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos estudar a parte de ordem de grandeza, tá? Foi um assunto que vocês pediram que eu desse uma abordagem, né? Vou colocar assim, diferente que o professor deu na última aula. Bom, e o que eu fiz? Com o intuito de ajudar vocês, facilitar o conhecimento, o que eu fiz? Eu fiz uma apresentação tentando explicar de uma outra forma o que seria a ordem de grandeza. Vamos lá aprender? Pessoal, vamos começar então a falar sobre ordem de grandeza. Bom, o que seria essa questão de ordem de grandeza, né? O que é interessante? Ordem de grandeza seria o quê? A gente tentar dimensionar as coisas de uma forma simplista. Vou colocar assim, nós vamos dimensionar as medidas, os tamanhos, né? Os volumes, de uma forma mais simplista, utilizando o quê? A base 10. Gente, voltamos à base 10 de novo, tá? Vamos tentar entender isso um pouquinho melhor? Vamos tentar entender? Vamos lá. Pessoal, ele começa aqui, tá? Que eu peguei aqui um exemplo do livro, que ele fala uma coisa muito interessante, né? De um livro de física. Quantas músicas no formato MP3 cabem em um aparelho portátil? Tá? Seria aqueles aparelhos que eu acho que ainda vende no mercado, sim. Um aparelho que você armazena músicas, né? Lógico, hoje em dia todo mundo coloca no celular, né? Mas aqui o professor que já é velhinho e outras pessoas, de repente um pouquinho mais velha que vocês, ainda pegou esse aparelho que você armazena música e fica ouvindo. Então, continuando aqui. Quantas músicas no formato MP3 cabem em um aparelho portátil? Essa pergunta não é tão simples de responder, pois seria necessário conhecer o tamanho dos arquivos das músicas inseridas. Mas é razoável estimar a ordem de grandeza, ou seja, o quão grande é o número de músicas que cabe em um MP3. Gente, pode ser também até um celular, tá? Vamos supor que fosse um celular. Eu queria saber quantas músicas MP3 cabem no celular. Poderia ser essa pergunta. Você sabe? Eu não sei. 200 músicas, 1000 músicas, 1 milhão de músicas, gente, eu não sei. Então tá aqui, ó, o bonequinho, ó, cheio de dúvida, né? Igual a gente aqui, é cheio de dúvida, ele não sabe. Ele não sabe. Não é isso? Bom, o aparelho da figura anterior possui 16 GB de memória, né? Hoje em dia, 16 GB de memória é fraquinho, né? Só fala 64, 128 GB, né? Então, bom, enfim. O aparelho da figura anterior possui 16 GB de memória. É um aparelho pobrinho, né? Não, pobrinho em que sentido, gente? Que hoje em dia você tem aparelhos muito mais robustos, né? Que cabem muito mais coisas. Tem muito mais giga, né? O aparelho da figura anterior possui 16 GB de memória. Considerando o tamanho médio de uma música no formato MP3 como 6 MB, tem-se 1 GB igual a 1024 MB. 16 GB é igual a 16.384 MB. Portanto, bom, seguinte, ele falou que uma música cabe o quê? 6 MB. Como o aparelho ele tem, né, uma memória de 16.384 MB. Olha só. Mas cabe muita coisa, né? 16.384 MB é a capacidade do aparelho. Assim como eu falei, a capacidade seria a capacidade de memória do aparelho.
Então, como ele colocou aqui para a gente, uma música, para uma musiquinha só, que eu gosto, é necessário um espaço de 16 megabytes. Agora, se eu tenho um aparelho que cabe 16.384 megabytes, quantas músicas eu vou colocar ali dentro? É só eu fazer o quê? Uma regrinha de 3 bem simples. Uma música ela tem um tamanho, vou colocar assim, de 6 megabytes. Se eu tenho um espaço de 16.384 megabytes, vão caber X músicas. Então, fazendo essa regrinha de 3 simples aqui, ó, eu vou chegar à conclusão, né? O valor de X, vão caber quantas músicas? 2.730 músicas. Gente, é música pra caramba. Nem eu teria um repertório para ouvir tanta música. É muita música, gente. 2.730 músicas é muita coisa. Então, para muita gente, esse aparelhinho seria uma mão na roda, né? Você está ali no ônibus, no trem, no carro com seu pai, com seus familiares, indo para a região dos lagos, indo para a região serrana, enfim, indo passear, né? Então você coloca as suas músicas preferidas num aparelhozinho desse, vai ouvindo até chegar no seu destino, né? Legal. O que colocou aqui, ó? No aparelho cabem aproximadamente 2.730 músicas. Bom, você já chegou a um consenso que é isso, né? A gente já tinha definido isso. Em notação científica, galera, a matéria que a gente acabou de estudar, né? Em notação científica, botando esse valor de 2.730 músicas, daria quanto? Escrever esse número aqui, ó, em notação científica. Daria o quê? 2,730 vezes 10 elevado a 3. Gente, olha só. 10 elevado a 3. Não é verdade? Bom, eu vou contar um segredo para vocês. A ordem de grandeza... O segredo não, já falei. Vou repetir o segredo então. A ordem de grandeza trabalha com base 10. Então, o que vai me importar não é esse número 2,730. O que vai me importar é esse número aqui grandão, aqui, ó, 10 elevado a 3. Tá? O que me interessa é esse 10 elevado a 3 aqui. Então, se eu quisesse escrever em ordem de grandeza, né? A ordem de grandeza desse número seria o quê? Desse número aqui, ó, 2,730 vezes 10 elevado a 3, que está escrito em notação científica, equivale o quê? A 10 elevado a 3. A ordem de grandeza desse número aqui todo equivale o quê? 10 elevado a 3. Olha só, eu só peguei o quê? Eu só peguei a base 10. O restante que eu fiz, eliminei. Não me interessa. Então, quando eu represento um número em ordem de grandeza, eu primeiro transformo ele em notação científica e, depois de transformar em notação científica, vou pegar só o que me interessa, o valor da base 10. Tá certo? Opa! Hein? Bom, continuando o assunto. Pode-se analisar um outro exemplo. A comparação da velocidade de uma bola de futebol com a velocidade da luz no vácuo igual a 300 milhões de metros por segundo. Gente, é uma velocidade supersônica, não é isso? É mais rápida do que o Sony. Então, falei isso para quem é simpatizante do Sony, né? Gosta de assistir. Meu filho adora. Supondo que alguém chute uma bola com velocidade de 20 metros por segundo, é possível escrever esses números em notação científica. Então, está falando o seguinte, que a velocidade da luz no vácuo é 300 milhões metros por segundo. Gente, não é 300 mil, não, é 300 milhões
metros por segundo. A velocidade da luz no vácuo. E o chute de uma bola, a velocidade ele falou que é o quê? 20 metros por segundo. Uma diferença brutal, né? De 300 milhões metros por segundo para 20 metros por segundo. Nossa, isso aqui é um universo, isso aqui é um grão de arroz. Bom, o que ele fez aqui? Ó? 20 metros por segundo, passando para a notação científica. Deu quanto? 2 que multiplica 10 elevado a 1 metros por segundo, né? Aqui, ó, 300 milhões. Esqueci de escrever aqui, ó, metros por segundo, tá? Eu esqueci de escrever. É igual a quanto? 3 vezes 10 à oitava. Zé Luiz, mas por que 10 à oitava? Olha, só contar o número de zero, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 vezes 10 à oitava, metros por segundo. Bom, gente, nós sabemos que notação científica, nós temos que escrever um valor aqui, ó. Esse valor aqui tem que ser um valor no intervalo entre 1 e 10. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,99, mas não pode ser 10. Pode ser de 1 até um valor mais próximo possível de 10. Então, está aqui. Então, tem aqui 20, escrito em notação científica. 2 vezes 10 elevado. 2 vezes 10 elevado a 1. E aqui, os 300 milhões, 3 vezes 10 elevado à oitava. A velocidade da luz no vácuo é muito superior à velocidade do chute. Concordo, evidentemente, né? Por 20 para 300 milhões, muita coisa. A ordem de grandeza será dada pela potência de base. Faltou aqui, a ordem de grandeza será dada pela potência de 10 das velocidades. Ou seja, a ordem de grandeza da velocidade da bola é 10 elevado a 1. Então, gente, olha só me interessa a parte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Só a base 10. O seu expoente, ó. A ordem de grandeza da velocidade da luz, 10 elevado à oitava. Tá? Então, a ordem de grandeza só me interessa o quê? A base 10 com o seu expoente. Certo? Que isso? Ficou gigante. Caramba! Agigantou aqui. Bom, continuando. Caso o primeiro número, n, então, esse número aqui ele chama de n. Tá bom, galera? Caso o primeiro número, n, seja igual ou superior ao número 3,16, soma-se ao expoente da potência de base de 10, eu sempre que é base 10, né? Soma-se ao expoente da potência de 10 para determinar a ordem de grandeza. Então, fazendo o seguinte, olha só, galera. Toda vez que esse número aqui, ó, for, no caso aqui, ó, aqui 2 é menor do que 3,16, não é 2? Então, vou manter 10 elevado a 1. Tá? 3 também é o quê? 3 é menor que 3,16. Não é isso? 3,16, galera, é maior que 3. Sim, é assim. Então, vou manter o quê? Como ordem de grandeza, 10 elevado a 8. Tá certo? Assim como aqui em cima, vou manter o quê? 10 elevado a 1. Ele fala aqui, ó, ordem de grandeza da velocidade da bola, 10 elevado a 1. Ordem de grandeza da velocidade da luz, 10 elevado a 8. Ou seja, eu não mexi nada no expoente da base 10 aqui, nem aqui, nem aqui. Bom, vamos a um outro exemplo que colocou aqui, ó. Por exemplo, o raio do átomo de hidrogênio é igual a 0,0000005 metros. Ok? Vamos pegar esse dado. Bom, tá aqui, né?
o átomo aqui. Determinar a ordem de grandeza desse número. Bom, olha aqui. Então, vou repetir aqui o número. 0,000000005. Eu escrevendo isso aqui em notação científica, vai ficar o quê? 5 que multiplica 10 elevado a menos 11. Por que a menos 11, Luiz? É simples. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Certo? Então vai ser o quê? 5 que multiplica 10 elevado a menos 11. Mas, Luiz, por que negativo? Gente, essa matéria já foi dada, mas para quem está com dúvida, não tem problema. A gente volta ao assunto com o maior prazer para ajudar vocês. Bom, se eu estou andando para a minha esquerda não, direita, né? Para cá, direita. Se eu estou andando para a minha direita, eu vou ter o quê? Eu vou estar criando uma base o quê? Uma base, não, um expoente negativo. Se eu estou andando com a vírgula para a minha direita, eu estou o quê? Estou criando um expoente negativo. Não é isso? Ó? Se eu andasse para a minha esquerda, eu estaria o quê? Criando um expoente positivo. Então, aqui, para a esquerda e para a direita, então negativo. Então, vou lá de novo. Se eu caminho para a direita, eu estou criando o quê? Um expoente negativo. Se eu estou caminhando para a minha esquerda, eu estou criando um expoente positivo. Vou falar de novo. Se eu estou caminhando para a direita, estou criando um expoente negativo. Se eu estou caminhando para a minha esquerda, estou criando um expoente o quê? Positivo. Então, nesse caso aqui, eu estou caminhando para a minha direita. Porque eu quero transformar esse número aqui, ó, no valor 5. Então, ó, uma casa, duas casas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a vírgula fica aqui, ó, depois do 5. Então, vai ser 5 que multiplica 10 elevado a menos 11. Olha só o que aconteceu aqui. 5 é maior que 3,16. 5 é maior que 3,16. Então, como disse a regrinha lá atrás, eu vou somar mais 1 a esse expoente negativo menos 11. Então, aqui, ó, ordem de grandeza. 10 elevado a menos 11 mais 1. Vai ficar o quê? Menos 11 com mais 1 dá menos 10. 10 elevado a menos 10. Tá aqui a ordem de grandeza desse elemento aqui. Esse elemento químico aqui. De hidrogênio que ele falou, né? Bom, continuando. O número n é maior do que 3,16. Soma-se o número 1 ao expoente da potência de base. Falei de novo, base 10, né? Como o número n é maior do que 3,16, soma-se o número 1 ao expoente da potência de 10 para determinar a ordem de grandeza. Então, isso a gente já falou, né? Só está aqui escrito bonitinho, para a gente não esquecer. Então, vou repetir para quem estava cochilando. Como o número n é maior, n é quem? É o 5. Como o número n é maior do que 3,16, soma-se o número 1 ao expoente da potência de 10 para determinar a ordem de grandeza. Então, foi o que nós fizemos aqui. É isso? Meu Deus, o que houve? Caramba! Cresceu, né, gente? Observação. A ordem de grandeza indica o quanto o número é grande ou pequeno. Ah, tá. A ordem de grandeza indica o quanto o número é grande ou pequeno. É claro que é de uma forma, como eu falei, uma forma simplista, né?
Se eu tenho um número que é 10 elevado a 1, o outro número é 10 elevado a 8, logicamente que esse número que é 10 elevado a 8 é várias vezes maior do que 10 elevado a 1. Não é isso? 1 é muito grande, que é o 10 elevado a 8, e 10 elevado a 1, em relação a 10 elevado a 8, é uma coisa bem menor. Assim como 10 elevado a 10 elevado a menos 10 para 10 elevado a 8, nossa, é um abismo. 10 elevado a menos 10, expoente negativo, em relação a 10 elevado a 8, é um abismo. Um é infinitamente pequeno, o outro é grande pra caramba, que é a velocidade da luz no vácuo. É isso? Continuando. Então tá aqui, ó, um cara grandão e um cara pequenininho, tá? Para ilustrar aqui a nossa atividade. Sempre vou estar comparando um grande com um pequeno, ou um pequeno com um grande. Tá joia? Bom, resumo da ordem de grandeza. Gente, olha só. Esse resumo que eu vou mostrar aqui para vocês é um resumo matemático, tá? É só a título de curiosidade. Não é assim, importante que vocês vão fazer na prática. Para mim, isso que é o mais importante, tá joia? Ele fala o seguinte: achar a ordem de grandeza de uma medida é encontrar a potência de 10 mais próxima do valor encontrado para a grandeza. Partimos da notação científica. A vezes 10 elevado a n. A é o número, A está no lugar de um número qualquer, assim como o n representa um expoente qualquer da base 10. Se A for maior ou igual a raiz de 10, gente, entendam que raiz de 10 é o famoso 3,16 que eu estou batendo na tecla, tá? Então, se A for maior ou igual que raiz de 10, a ordem de grandeza do número terá potência o quê? 10 elevado o quê? A n mais 1. Exemplo, tá? Eu tenho lá 5, que seria o A, né? Vezes 10 elevado a 2. 5 é maior que 3,16. Então, na realidade, qual seria a ordem de grandeza? Que fala, ó, 5 vezes, ó, em notação científica, 5 vezes 10 elevado a 2. Como 5 é maior que 3,16, então, vai ficar em ordem de grandeza. Ficaria o quê? 10 elevado a 2 mais 1. Então, a resposta seria o quê? 10 elevado a 3, a ordem de grandeza. Aí ele falou aqui, ó, se A for menor que raiz de 10. Gente, lembrando, raiz de 10 nada mais é do que 3,16, aproximadamente. Então, se A for menor que 3, onde você vê raiz de 10, na realidade é o quê? 3,16, tá bom? Se A, repetindo aqui, ó, se A for menor que 3,16, a ordem de grandeza do número na potência de 10 não vai ter nenhuma alteração. Vai continuar 10 elevado a n. Vou dar exemplo. 2 que multiplica 10 elevado a 2. Qual vai ser a ordem de grandeza? A ordem de grandeza vai ser o quê? 10 elevado a 2. Acabou. Tá bom? Acabou. Isso aqui é só para vocês saberem que existe. Isso aqui não é o mais importante, tá? Eu fiz, é um resumo, mas vou colocar assim, da visão matemática da coisa. Vamos à praticidade, que eu acho que vai ficar mais perceptível para vocês, mais claro para vocês. Bom, exemplos de ordem de grandeza. Vamos lá. Velocidade da luz
no vácuo. Agora está aqui, ó, quilômetros por segundo. A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. Aqui está em quilômetros por segundo. Bom, olha só. 3, ele é o quê? Menor que 3,16. Então, quando é menor, eu vou manter o quê? A base 10 aqui, ó. Então, a ordem de grandeza vai ser o quê? 10 elevado a 5. Diâmetro de um átomo de hidrogênio, tá aqui, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Uma coisa assim muito infinitamente pequena, né? Também, diâmetro de um átomo, né? Tem que ser coisa muito pequenininha. Aí coloca aqui, ó. Aqui, esse aqui é o tal famoso A que ele falou no slide anterior. 1 é menor que 3,16. Então, vou manter essa base 10 aqui com o expoente como sendo o quê? A ordem de grandeza. Aqui, ó. A ordem de grandeza vai ser o quê? 10 elevado a menos 10. Quantidade de moléculas em 1 mol de uma substância qualquer. Quantidade de moléculas em 1 mol de uma substância qualquer. Tá aqui, ó, 6,0222 vezes 10 elevado a 23. Bom, 6,0222 é maior que 3,16. Então, galerinha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 1 ao expoente da base 10. Então, vai ficar o quê? 23 com mais 1 dá 24. Então, esse valor que está em notação científica, colocando em ordem de grandeza, vai ficar o quê? 10 elevado a 24. Olha aqui. Tempo de reação para pisar no freio. Tempo de reação para pisar no freio. Aquela coisa de tá passando um cavalo na frente do carro, a gente mete o pé no freio. O que ele fala? O tempo é 7 vezes 10 elevado a menos 1 segundos. Isso aqui está em notação científica. Colocando em ordem de grandeza, vai ficar o quê? 7 é maior que 3,16. Então, eu vou somar o quê? Mais 1 ao expoente da base 10. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? 10 elevado a menos 1. Somando mais 1 ao menos 1, vai dar o quê? 0, né? Menos 1 com mais 1 vai dar 0. Então, o que acontece? A ordem de grandeza vai ficar o quê? 10 elevado a 0. Outro exemplo. Quantidade de água nos oceanos da Terra. 1,35 vezes 10 elevado a 21 litros. Galera, aqui está em ordem. Está em ordem não, está em notação científica. Vou transformar em ordem de grandeza. Aqui está em notação científica. Vou transformar em ordem de grandeza. Bom, 1,35. Ih, está errado aqui, ó. 1,35 é, corrija aqui por favor depois, tá? Aqui, ó. 1,35 na realidade é o quê? É menor que 3,16. Então, eu vou manter aqui, ó, 21. 10 elevado a 21, tá aqui, ó. Galerinha, depois eu vou corrigir aqui a apresentação que eu fiz, que esse sinal, ele tá errado, tem que estar virado para cá. Por quê? Porque 3,16 é maior que 1,35. Senão aqui tá errado, tá bom? Então, tanto é que eu mantive aqui, ó, 10 elevado a 21, vai ficar o quê? A ordem de grandeza vai ser o quê? 10 elevado a 21. Duração de uma piscada. 2 vezes 10 elevado a menos 1 segundo. Uau! Como é que o cara consegue medir isso, né? Medir o tempo, né? Como é que você calcular esse tempo? Como é que você calcula o tempo? Duração de uma piscada. 2 que multiplica 10 elevado a menos 1 segundos. 2 é menor que 3,16. Bom, se 2 é menor que 3,16, então eu vou manter o quê?
esse 10 elevado a menos 1. A ordem de grandeza vai ser o quê? 10 elevado a menos 1. Aqui está em notação científica. Não é isso? 2 multiplica 10 elevado a menos 1. Mas em ordem de grandeza, vou trabalhar só com a base 10 e seu expoente. Como 2 é menor que 3,16, eu vou manter o quê? Essa base 10 com o seu expoente, que é quanto? 10 elevado a menos 1. Tá? Gente, eu acho que o exemplo ele ajuda bastante a gente entender melhor esse assunto. Mas quem ficou com dúvida, não tem problema, porque nós vamos partir para os exercícios, tá? E vamos ajudar a fixar melhor esse assunto, tá bom? Espero que todos tenham conseguido aprender alguma coisa. Tá joia? Então tá bom.